Olá, pessoal! Eu sou a Cristina Diniz, eu sou psicóloga pela Unesp, sou pós-graduada em Gestão Organizacional de Pessoas e finalizei recentemente o meu MBA em Psicologia Positiva. Eu atuo na área de RH há 6 anos, com foco em treinamento e desenvolvimento, e também sou mentora de carreira há 3 anos. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre inteligência emocional. O que é isso? Inteligência emocional nada mais é do que compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que assim a gente consiga ser mais eficiente, porque eu tenho autoconhecimento, eu já sei os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver, as minhas habilidades, e eu sei como utilizá-los. Ou seja, tem uma situação diversa, eu não vou ficar travado nela, eu vou saber como eu posso usar os meus talentos, as minhas habilidades para sair dessa situação. E geralmente pessoas com inteligência emocional são pessoas que obtêm mais sucesso também por conta disso, porque elas são mais otimistas diante de situações adversas e possuem melhor relacionamento interpessoal. Cris, é possível desenvolver a inteligência emocional? Sim. Então separei aqui 4 passos para vocês que vocês possam acompanhar esse processo. Então o primeiro passo é o autoconhecimento. Autoconhecimento, nós temos sempre uma mente racional e uma mente intuitiva. Então, às vezes a gente precisa realmente olhar para dentro e falar o que cada uma está dizendo e qual que é o melhor caminho a seguir. E dentro do autoconhecimento, nós temos a questão da identificação desses sentimentos e dessas emoções. Vou dar um exemplo para vocês de como é possível desenvolver esse autoconhecimento. Além de fazer terapia, que é super importante, a psicoterapia e outros processos de autoconhecimento, nós podemos fazer perguntas-chaves para que a gente possa se desenvolver e barrar um pouquinho esse senso crítico que às vezes nos trava diante de uma situação. Ou seja, estou aqui falando com vocês. Falar em público não é algo simples e eu poderia ficar nervosa. Então, o que acontece? Eu prefiro fazer algumas perguntas, me prevenir e pensar o que de pior pode acontecer se tudo der errado. Bom, então eu tenho aqui uma outra câmera, eu vou desenvolver esse texto, vou me programar, vou me planejar. Isso é uma programação para caso aconteça alguma situação adversa. Mas tem coisa que a gente não tem controle. Se alguém não gostar de mim, eu não tenho o que fazer. Mas a gente tem que pensar que tudo na nossa vida tem algum risco. E a gente vai sempre ter algo para ensinar para o outro. Então, independente de você estar no começo da sua carreira, com medo de falar em público, pode ter certeza que pode ter alguém do outro lado que não conhece aqueles termos e aquelas ações que você está dizendo. Então, o autoconhecimento é essencial para você dar o primeiro passo. O segundo passo para desenvolver a inteligência emocional é a gestão das emoções. Então, nós já passamos pelo autoconhecimento, que é a identificação, agora é a compreensão dessas emoções. Então, se eu já tenho isso mais concretizado na minha cabeça, eu sei quais são os gatilhos emocionais que podem me fazer agir de uma forma mais impulsiva, mais instintiva numa situação. Um exemplo, numa reunião em que você não concorda muito com o que o outro lado está dizendo. Você vai começar a perceber que a sua perna fica mexendo o tempo todo, que você começa a franzir a testa. Se você tem esse autoconhecimento e essa autopercepção, você consegue encontrar caminhos para gerir essas emoções de uma forma eficaz. Ou seja, um exemplo que eu gosto de dar e que é muito prático. Comece a anotar, ao invés de falar ou interromper o outro ou ficar extremamente ansioso, tente controlar um pouquinho o seu corpo nesse momento, mas anote para que você depois consiga gerar uma fala também com começo, meio e fim do seu posicionamento. Isso pode te ajudar bastante. O terceiro passo para desenvolver a inteligência emocional é a empatia. A empatia é reconhecer as emoções no outro. Se eu já reconheço as emoções em mim, fica muito mais fácil de reconhecer no outro. Então, no momento em que alguém alterou a voz com você, por exemplo, você começa a perceber que a pessoa só está daquele jeito porque alguma necessidade dela não foi atendida. E o que você pode fazer? Perguntar: tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? A outra pessoa só precisa ser compreendida. E aí que entra a questão da inteligência emocional ser uma parte fundamental para os relacionamentos.
O quarto passo para desenvolvimento da inteligência emocional é a sociabilidade. A sociabilidade, ela só vem em decorrência de todos os outros passos, principalmente da empatia. Quando eu exerço a minha empatia, eu consigo ter uma rede maior de conexão, uma rede maior de contato, tá? E aí, como que eu posso desenvolver essa sociabilidade também? Primeiro passo, entender que o outro tem um pensamento diferente e que pode ser interessante você também ouvir e se desenvolver e perceber um pouquinho mais como aquela visão diferente pode contribuir para você. O outro passo é você confirmar o que a pessoa quer dizer. Muitas vezes a gente interpreta as situações e não sabe de fato o que o outro está sentindo ou o que o outro passou. Então você pode utilizar sempre a frase: ah, então você quer dizer que... 3 pontinhos, tá ok? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!